Se você tem curiosidade para saber como é uma licenciatura na USP, eu vou contar um pouco da minha trajetória aqui nesse vídeo. Para quem não me conhece, para quem não viu o meu primeiro vídeo, eu vou deixar aqui, vou deixar no final um card linkando para esse vídeo. Mas meu nome é Thales, eu sou professor de História e sou estudante do último semestre de licenciatura em História na USP, na Faculdade de Educação. Daí eu queria comentar um pouco como foi a minha trajetória, né? Eu primeiro fiz RI, também na USP, Relações Internacionais. Não me encontrei profissionalmente, daí fui buscar outras áreas, acabei optando pela História. Na USP, né, diferentemente de outros lugares, você ingressa primeiro no bacharelado, então ingressei no bacharelado em História, me formei em 2019, então sou apto a atuar na área, mas, como regra no Brasil, tem uma outra exceção, né, para você poder dar aula nas escolas ali, no curso regular, né, no currículo, ensino curricular da escola, ensino fundamental e médio, você precisa da licenciatura, né? Seja História, Geografia, Educação Física, mesmo Sociologia, Inglês, Português, enfim. Então me tornei bacharel em História em 2019, em 2020 fiquei, por vários motivos, fiquei com a licenciatura trancada, e em 21 retornei, né? Dei início ali a licenciatura em História no primeiro semestre. Normalmente, né, quem não trabalha, que não era o meu caso, né, eu estava trabalhando já, quem está disposto a ter aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta, fazer aula à noite, fazer aula à tarde, enfim, consegue concluir em 4 anos e meio, 5, os dois cursos, o bacharel e a licenciatura. Mas eu preferi primeiro concluir o bacharelado e depois fazer a licenciatura com um pouco mais de calma. Então, você consegue, mas quem tem um pouco mais de disponibilidade de tempo consegue ir encaixando, né? Eu fiz a parte, a licenciatura eu fiz depois. O primeiro semestre da licenciatura é previsto, e tudo isso é muito maleável, muito flexível, tá? Mas no primeiro não tem nenhuma obrigatória. Mas tem um grupo de optativas de introdução aos estudos da educação, e dentro desse grupo você tem que fazer pelo menos uma optativa. Então elas acabam meio que virando optatórias, né? Elas são optativas, mas dentro daquelas 4 disciplinas, pelo menos uma você tem que fazer para se formar. São disciplinas de introdução aos estudos da educação, né? E uma disciplina própria do Departamento de História, que é a Escola no Mundo Contemporâneo. Eu optei por fazer a introdução aos estudos da educação com enfoque histórico. Tem também enfoque sociológico e enfoque filosófico. Na disciplina com enfoque histórico, a gente estudou a história da educação no Brasil, desde os jesuítas, né, passando pela Escola Nova, até chegar aqui na nova LDB de 96, na BNCC de 2013, se eu não estou enganado, enfim. É uma disciplina sem estágio, e é uma disciplina interessantíssima, assim, para quem no bacharelado não teve nenhum contato com essa parte da educação, né? Mas eu aproveitei esse primeiro semestre para fazer disciplinas de outros períodos, né? Que seriam de outros semestres, porque eu só tinha uma disciplina e tinha disponibilidade de tempo, estava de forma remota, estava trabalhando de forma remota, enfim. Então eu também fiz a disciplina de psicologia, e a disciplina de psicologia também não é obrigatória, mas também entra num grupo ali de disciplinas de psicologia e você tem que escolher uma. Eu escolhi a disciplina de psicologia da educação e práticas escolares. A gente discutiu muito o projeto de vida dos professores, questão de carreira dos professores, como os professores encaram a sua carreira, a questão de valores dentro da escola, como você trabalhar valores, autonomia com os estudantes. E também discutimos um pouco de escolas democráticas, né, funcionamento de escolas, enfim. Era uma disciplina com um estágio, foi um estágio que eu fiz em grupo, a gente entrevistou alguns professores, falamos um pouco sobre a carreira deles, sobre o que eles esperavam, o que eles encontraram, o que eles estão esperando para o futuro, como eles leem a carreira deles até aquele ponto, né? E produzimos um relatório de estágio para entregar. E a terceira disciplina que eu fiz no primeiro semestre, tudo isso foi 2021, tá? Primeiro semestre de 2021. Foi a disciplina de POEB, Política e Organização da Educação no Brasil. Uma disciplina de legislação. Então a gente estudou legislação, LDB,
também BNCC, parâmetros curriculares nacionais, os PCN, diretrizes curriculares nacionais, o DCN, a questão dos ciclos na educação, no ensino fundamental aqui na Prefeitura de São Paulo, como organiza os ciclos. Também discutimos quando que entra na escola, quando que sai da escola, também discutimos como que era antigamente, né, primeiro grau, segundo grau, enfim. Também foi uma disciplina com estágio, ainda estava no momento difícil da pandemia, então meu estágio foi numa escola municipal de São Paulo, mas foi lendo documentos, né? Então lendo o projeto político-pedagógico da escola, chamado PPP, eu li o currículo da cidade de São Paulo, que é o conteúdo, na parte de história, né? O conteúdo básico que os estudantes têm que aprender, quem está na rede municipal aqui de São Paulo, e comparei esse currículo também com a BNCC, que é uma proposta curricular nacional, que tem ali o mínimo que todo estudante tem que saber quando sai do ensino fundamental e médio, né? E a partir da BNCC que as redes municipais e as escolas particulares, em tese, fazem o currículo das escolas, né? Fazem os conteúdos que vão ensinar para os estudantes. Bom, e daí no segundo semestre de 2021 eu fiz só uma disciplina, que foi didática, que foi também uma disciplina muito interessante, porque eu achei que ia aprender como dar aula nessa disciplina, e no final você descobre que não existe um jeito certo de dar aula, cada um vai dar aula de um jeito, cada turma a aula vai funcionar de uma melhor forma, não existe metodologia nem método inovador e que vai solucionar todos os problemas. A grande questão que a gente discutiu vários temas, né, nessa disciplina. Discutimos relação com tecnologia, discutimos como os professores se espelham muito em como eram seus professores na educação básica, né, no ensino médio, ensino fundamental. Mas a grande questão por trás dessa disciplina é o professor precisa ter intencionalidade, ele precisa ter um objetivo que ele quer alcançar. E a partir desse objetivo que ele vai ver o que vai funcionar melhor. É uma aula expositiva? Que seja uma aula expositiva, né? Estilo palestra mesmo, professor falando, anotando na lousa. Claro, sempre dialogando com os estudantes, né? É um super gamificado, com muita tecnologia, que vai ser melhor para o objetivo? Então que seja. Desde que você atinja o objetivo. É uma aula que você vai fazer roda, você vai fazer um trabalho em grupo. Enfim, a ideia é você não usar os métodos sem intencionalidade, sem um propósito mesmo, né? Também foi uma disciplina com estágio, também era um momento muito complicado da pandemia, então meu estágio não foi em escola, foi analisando o Centro de Mídias de São Paulo. O Centro de Mídias é um repositório de videoaulas digital, né, do governo do estado de São Paulo, que começou antes da pandemia, mas que foi muito utilizado na pandemia por serem videoaulas. E eu analisei os recursos que os professores usavam nessas videoaulas, né? Os slides, se nos slides tinham mapas, tinham infográficos, se tinha animação, se usava vídeo, se usava algum áudio, alguma música, enfim, e analisava o que era usado, o que não era usado, e a partir disso também produzia um relatório. Bom, agora 2022, no primeiro semestre, eu fiz duas disciplinas de ensino de história, né? Uma no meu departamento, né, lá na FIFELESH, então ensino de história, teoria e prática, onde a gente discutiu muito essa questão de como ensinar história através da narrativa. Sai um pouco dessa questão de memorização, seja memorização de fatos, que ano que descobriu o Brasil, 1500, que ano que teve independência, 1822, mas também seja uma memorização de conceitos, né? A grande discussão nessa disciplina foi que hoje em dia os professores de história estão pegando muito pesado na memorização de conceito. Então a gente trocou essa memorização de datas pela memorização de conceitos. Talvez isso não seja o melhor caminho. Talvez, né? Ficou em aberto, assim. E no estágio dessa disciplina, em grupo, nós observamos um projeto de uma escola, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas um projeto inovador de uma escola de ensino fundamental ali, que os estudantes conseguiam interagir, os estudantes conseguiam participar, enfim. Um projeto que mobilizava a escola e os estudantes e os professores também a participarem do cotidiano escolar, né? E depois a disciplina de Metodologia do Ensino da História 1, onde a gente também discutiu como ensinar história, como tratar o fato histórico em sala de aula,
como também sair um pouco dessa questão da linha do tempo, não ficar tão preso na linha do tempo. E foi uma disciplina com estágio também, um estágio que eu fiz observando a aula de uma professora de história. Eu escolhi uma escola estadual aqui próximo da minha residência, ensino médio, né, do primeiro ano de ensino médio. E ao final desse processo também produzi um relatório. E agora, no meu segundo semestre desse ano, o último semestre da licenciatura, se tudo der certo, pego meu diploma no final do ano. Eu tenho Libras, Língua Brasileira de Sinais, é uma disciplina à distância, assíncrona, sempre foi, desde antes da pandemia. Eu vou ter 10 aulas, já concluí a primeira aula, onde eu vejo uns vídeos, leio uns textos, tudo pela plataforma, que no nosso caso da USP é o Moodle. E no final eu respondo questões, tenho uma atividade prática, um videozinho para produzir também e publicar na plataforma. E ao final de 10 aulas vai ter uma provinha e vai concluir esse curso, né? Que é um pouco diferente essa forma assíncrona, né? Mesmo na pandemia as aulas eram síncronas, né? A professora ou a professora abriu um Meet e todo mundo se reunia ali naquele horário sempre. E a outra disciplina que só tive uma aula também, que é a Metodologia de Ensino da História 2, onde a gente também vai continuar as discussões sobre como ensinar história em sala de aula, como ensinar história para quem é estudante do ensino médio, ensino fundamental, é adolescente, até um pouco a fase de criança, pega, né, o 6º ano ali com 11, 12 anos. E metodologia de ensino da história 2 vai ter estágio, já estou em conversa com uma outra escola, agora eu vou fazer estágio no ensino fundamental, vou fazer estágio com o 6º ano e com o 9º ano, para também passar por outras séries, né, não ficar só no ensino médio. E é um pouco isso, assim, sobre as aulas, enfim, assim, sobre como funcionou mesmo. Acho que não muda muito de como foi meu bacharelado, né? Toda aula tinha no mínimo um texto para a gente ler, um texto de apoio ali para discussão, às vezes 2 textos, às vezes um texto obrigatório e um texto complementar. E o professor expunha ali, uns dialogavam mais, outros menos, aí depende do estilo de cada professor. E os professores que definiam a forma que ia funcionar os estágios, mas deu para perceber que alguns estágios são mais em sala de aula mesmo, observando, outros estágios são menos, depende da disciplina também, né? E teve uma disciplina que o trabalho não tinha prova, que tinha um trabalho. Na verdade eram 3 trabalhinhos autobiográficos, onde eu tive que escrever ali. Isso daí foi até interessante. Na disciplina de didática, eu tinha que escrever um texto de 8.000 palavras, se eu não estou enganado. Texto até que longo. Sobre como eu me sentia em relação às provas quando eu era estudante, como eu me sentia em relação à tecnologia quando eu era estudante, como eu me sentia em relação à escola como um todo, como eu era estudante. Então, fazer esse exercício autobiográfico. A disciplina de psicologia teve prova, mas nada muito diferente de como foi o bacharelado, e eu acho que nada muito diferente de como é a maioria das faculdades presenciais, né? Imagino que as faculdades à distância sejam um pouco diferentes pela própria dinâmica, né? Então é um pouco isso, terminando esse semestre, aprovado em tudo, feitos os estágios, eu vou pegar meu diploma de licenciado em História e vou poder aí trabalhar na área, né? Que é um processo que eu vinha construindo já há alguns anos. E se você tiver qualquer interesse na área, seja na área de história, seja na área de ser professor, seja na área de ser professor de história, me chama no Instagram, comenta aqui embaixo nesse vídeo mesmo. Não esquece de curtir para me ajudar, de compartilhar esse vídeo com quem tem interesse, você sabe que tem interesse nesse assunto. E acho que é um pouco isso.